Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vou conversar sobre um momento muito importante da nossa história, que foi a independência da Bahia, que se comemora no dia 2 de julho, data em que os portugueses foram expulsos do território baiano. Eu vou entrevistar sobre o assunto a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o historiador Ubiratã Castro, diretor da Fundação Pedro Calmon. Senadora Lídice, há 188 anos, os baianos expulsavam os portugueses no dia 2 de julho de 1823. Eu queria que a senhora começasse relembrando esse episódio para os nossos telespectadores. Pois não, Armando. É preciso começar a história um pouquinho antes. Na verdade, na Revolução do Porto, em 1820, quando os portugueses decidem recolonizar o Brasil, levar Dom João VI de volta para Portugal e estabelecer uma nova forma de governo no Brasil, ignorando, digamos assim, o príncipe regente Dom Pedro I. As forças brasileiras se reúnem contra aquela nova forma de dominação de Portugal, que vai buscando substituir, digamos assim, uma certa classe dominante brasileira por uma classe dominante estrangeira vindo de Portugal para comandar novamente os destinos da nação. Enviam para cá o general Madeira de Melo, que vem com a posição de tiranamente determinar, sob controle das armas, essas novas decisões da metrópole. A cidade de Salvador resiste, a Bahia começa a resistir, a população começa a sair para o recôncavo, se aglutinando na cidade, principalmente na cidade de Cachoeira, que era a segunda cidade em importância do Estado, e lá os cachoeiranos, através da Câmara de Vereadores, em 25 de junho, enfrentam, declaram o seu apoio a Dom Pedro I, ao príncipe regente, e iniciam uma luta pela retomada de Salvador, pela retomada, portanto, da capital da Bahia, do Brasil, pelos brasileiros. Essa resistência atravessa o ano, né? Nesse período, em 25 de junho, é constituído o governo independente do Brasil e, em 7 de setembro, logo depois, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. A luta continua, a resistência de Madeira de Melo e das forças portuguesas no principal território nacional, na capital do país e, portanto, numa região de muita importância para a consolidação da independência. E só em 2 de julho é que os brasileiros, baianos especialmente, as baianas, os negros, os indígenas, as mulheres, o povo em geral, é vitorioso na sua luta de libertação de Salvador das tropas portuguesas e fazendo, portanto, esse gesto de extrema importância para a constituição do nosso país, que é a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Então, o 2 de julho não é apenas, ou não é a data da independência da Bahia, mas sim a data da consolidação da independência do Brasil na Bahia. Professor Ubiratã, essa declaração de independência na cidade de Cachoeira é pouco conhecido, esse episódio. O senhor poderia falar um pouco sobre esse momento histórico? Olha, é um momento fundamental, porque o movimento das tropas portuguesas que foram mandadas à Bahia foi ocupar Salvador, destroçar as tropas brasileiras, né? E a partir de Salvador, a intenção era conquistar todo o recôncavo, que é a região mais rica do Brasil, produtora de açúcar, produtora de fumo, de tabaco, de café e outras coisas. E, a partir daí, hostilizar o Rio de Janeiro e impedir a união do norte com o sul do Brasil. Então, imediatamente, a Câmara de Cachoeira, que era o principal poder civil durante toda a colônia, eram as câmaras de vereadores, né? Então a Câmara da Vila da Cachoeira convoca os seus vereadores, convoca o povo para aclamar o imperador Pedro I, que ainda não era imperador, era só príncipe regente, e para romper os laços com aquela tropa portuguesa que ocupou tiranamente a cidade de Salvador e que
estava fazendo tropelias. Então, esse é um ponto disparador, primeiro, de um reagrupamento político dos brasileiros, que estavam sem nenhuma instituição, né, ainda estupefatos com o golpe militar que o Madeira deu na cidade. Então, o Cachoeira chama todas as outras vilas do Recôncavo, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Jaguaripe, Maragogipe, enfim, e organiza a primeira junta governativa independente do Brasil. E é essa junta quem vai coletar recursos, essa junta quem vai convocar soldados, essa junta quem vai fazer o primeiro cerco de Salvador para impedir que os portugueses saiam de Salvador para conquistar o território baiano. Que então, nesse período as cortes portuguesas queriam a volta de Dom João para Portugal. Não, eles já tinham imposto a Dom João a volta. Dom João voltou subordinado às cortes, sem poderes, e a pressão deles era toda para que o regente Pedro também voltasse. E tanto que ele recebe várias cartas e intimações, e a gente sabe que aquele grito de independência foi no momento em que ele teria recebido uma correspondência extremamente impositiva, dizendo que ele tinha que voltar para Portugal. E aí ele teria dito: estão rompidos todos os laços, né? Diga ao povo que fico. E o povo fico e aí provoca a independência do Brasil. Mas eu acho que o interessante que a gente precisa dizer ao povo brasileiro é de que não há uma independência, como disse muito bem a senadora, independência da Bahia separada da independência do Brasil, não é isso. O processo de guerra de independência na Bahia faz parte do processo de independência do Brasil. Por exemplo, essa reação brasileira às tropelias do Madeira, ela leva a um primeiro governo em Cachoeira no dia 25 de junho. Portanto, 3 meses antes da declaração de Pedro I, que leva à constituição de um Estado independente do Brasil. Então, o primeiro governo resistente e anti-português rompido com as cortes é o de Cachoeira. Segundo, o príncipe regente manda para as vilas da Bahia uma correspondência, antes dele ter proclamado a independência, apoiando e incitando os baianos a pegarem armas, a resistirem contra a tirania, a botar madeira para fora, né? Ou seja, essa sublevação baiana não digamos assim... solta, né? Não é solta, não é a revelia do poder do Reino do Brasil instituído no Rio de Janeiro. Ela é apoiada. E, imediatamente após o 7 de setembro, quando há um governo independente do Brasil, esse governo imperial manda para a Bahia os meios para que aquelas tropas de milícia, as tropas de guerrilheiro, na linguagem contemporânea, que estavam cercando Salvador, possam se transformar em um exército combativo. Então ele contrata um general, que era exilado político, que era o Pedro Labatu, né? Manda 5.000 fuzis, manda dinheiro, né?